Pois é, senhoras e senhores, acabou de acabar aqui no Parque dos Príncipes, hein? O Paris Saint-Germain perdeu 1-0 para o Bayern de Munique. E eu tô ficando velho, meus caros, e eu tô começando a gostar cada vez mais de ditados populares, né? E o ditado de hoje é: quem avisa, amigo é. Foi o que nós fizemos aqui no canal nos primeiros vídeos, desde o lançamento. Falamos bastante desse jogo e falávamos que o Bayern de Munique era favorito sim para passar para as quartas de final e também era favorito para esse primeiro jogo aqui no Parque dos Príncipes. Mas atenção que alguns alertas para os bávaros precisam ser ligados aí para a segunda partida, né? Porque no segundo tempo tivemos fortes emoções à la Bayern de Munique da temporada passada. A gente vai falar bastante disso aqui, vai falar também do lado do Paris Saint-Germain, porque que o time foi totalmente dominado no primeiro tempo e depois conseguiu reagir de uma forma até muito interessante na segunda etapa. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês encarecidamente deixar o like aí nesse vídeo, se vocês gostarem, obviamente. E quem não se inscreveu, pelo amor de Deus, hein? O tiozinho aqui tá passando frio no Parque dos Príncipes para gravar isso para vocês, então, por favor, se inscrevam no canal. Começando do começo, como diz o ditado também, vamos falar das escalações, né? O Nagelsmann surpreendeu um pouquinho, hein? Deixou o Thomas Müller no banco, tirou o Davies do time, entrou com uma linha de 3 com o Pavard, De Ligt e o Upamecano, entrou com o Cancelo na direita, entrou com o Coman na esquerda, e aí para mim o grande acerto é colocar o Kimmich e o Goretzka na função que eles fizeram, né? Eles anularam o Paris Saint-Germain na primeira etapa, conseguiram roubar muitas bolas no meio campo, conseguiram fazer com que o time pressionasse alto e também tivesse uma segurança defensiva, e o PSG não viu a cor da bola no primeiro tempo. Essa foi a grande verdade. Nem com o Neymar, nem com o Messi, nem com Zaire-Emery, nem com qualquer outro jogador, né? O Paris Saint-Germain não conseguiu agredir o Bayern de Munique na primeira etapa, e também no início da segunda etapa teve várias dificuldades até sofrer o gol, né? E aí do outro lado o Paris Saint-Germain conseguiu juntar os cacos, aquilo que a gente tinha falado, e entrou até com um time competitivo dentro de campo, né? Você vê o Verratti no meio campo, você tinha o Sérgio Ramos, que fez um grande primeiro tempo, aliás, vamos fazer o seguinte, fez um grande jogo o Sérgio Ramos, né? Conseguindo fazer a cobertura e cobrindo erros defensivos. O Danilo Pereira também foi muito bem defensivamente, e o PSG, se não conseguiu agredir o Bayern de Munique, pelo menos conseguiu segurar o Bayern de Munique, e aí mora o perigo, né? O Bayern de Munique dominou plenamente o Paris Saint-Germain na primeira etapa, mas não conseguiu converter esse domínio em ocasiões muito claras de gols, e especialmente em gols. A segunda etapa veio, e aí aquele que foi o carrasco do Paris Saint-Germain em Lisboa, o Mr. Lisbon, até traduzi durante a transmissão, Mr. Lisboa, o Coman, Kingsley Coman, conseguiu fazer mais um gol. Uma falha do Donnarumma, uma jogada que parecia um déjà vu, né? Cruzamento na área, ele entrando pelo segundo pau, conseguiu tocar, e o Donnarumma falhou bizarramente. Não é um goleiro que pode falhar pela grandeza que tem, pela qualidade que tem, não pode falhar dessa forma. Depois o Bayern cresceu com o gol, conseguiu mais outras duas oportunidades, né? E o Donnarumma aí foi muito bem e salvou. Hora que a gente acha que o Donnarumma vai pegar, ele não pega, e a hora que a gente acha que ele não vai pegar, ele pega. E aí o Paris Saint-Germain teve que mexer, né? E aí acionou o seu plano matador. Kylian Mbappé estava no banco de reservas e entrou antes do previsto, hein? Entrou antes do previsto, porque o Galtier tinha dito que ele só tinha 20 minutos em campo, né? Que não ia desgastar o jogador, mas ele acabou entrando ali na casa dos 55 minutos, se eu não estou enganado, e aí o jogo muda. E o jogo muda também pela saída do Coman, que saiu lesionado. Vamos ver se não é algo mais preocupante para a segunda partida, né? Mas sai com um problema, acho que na perna direita, muscular. E aí o Gnabry entra no lugar dele e o jogo muda, né? Porque o time acaba sofrendo demais com os ataques do Paris Saint-Germain, né? Especialmente na verticalidade do Nuno Mendes pela esquerda, acionando muito bem o Mbappé, acionando muito bem o Messi. O PSG cria oportunidades que incomodam demais a equipe do Bayern de Munique, e isso precisa ser corrigido para o segundo jogo, porque o Paris Saint-Germain vai ter o seu trio de ataque
completinho, né? Mesmo assim, os gols anulados foram bem anulados, mas a gente viu a qualidade que tem um jogador como o Mbappé, né? Entrou, fez toda a diferença, conseguiu agredir o Bayern de Munique, conseguiu fazer os gols, conseguiu deixar a zaga do Bayern de Munique, que estava extremamente bem durante todo o jogo até aquele momento, desnorteada. Para mim, o melhor jogador do Bayern de Munique que foi eleito foi o Coman, que saiu lesionado, até pelo gol, mas a gente também tem que dar méritos para o Kimmich e tem que dar méritos também ao De Ligt. Fez um partidaço o zagueirão holandês, foi o líder da defesa, e quando o Mbappé entrou, ele salvou diversas vezes a pele do Upamecano, que não estava encontrando nem o Nuno Mendes pela esquerda, nem o Mbappé, e nem o Neymar, e nem ninguém. Então assim, agora vão apagar as luzes do Parque dos Príncipes. Mas antes disso, dizer que o Bayern de Munique precisa entender o que quer para o segundo jogo para conseguir parar esse trio de ataque. Agora, tem o resultado no bolso. E isso vai ser muito importante, confirmando o favoritismo da equipe para passar às quartas de final. O Nagelsmann precisa entender uma coisa. O time da temporada passada sofreu muito quando foi para o tiroteio, o franco tiroteio, contra equipes que tinham um contra-ataque muito rápido. Foi assim que foi eliminado para o Villarreal. E vai sofrer de novo se for para o franco tiroteio em determinados momentos da partida contra equipes como é o Paris Saint-Germain. Então o Bayern precisa ter mais deste primeiro tempo do que do segundo tempo para controlar as ações do jogo, não sofrer defensivamente e aí sim conseguir essa classificação. Mas tá tudo aberto, hein? Favoritismo permanece do lado do Bayern. O Bayern é muito favorito para passar, mas tá tudo aberto, porque na volta teremos Mbappé, Messi e Neymar, muito provavelmente. E para a torcida bávara fica a esperança do retorno de Sadio Mané, né? Que já vai estar à disposição no final agora de fevereiro e muito provavelmente vai estar à disposição também na partida de Liga dos Campeões. Nos vemos na Baviera. Nos vemos agora na Allianz Arena. E aí, quem passa para vocês? Bayern de Munique ou Paris Saint-Germain?